noite. Boa noite a todos. Boa noite. Meu boa noite também a todas as senhoras. Saudar inicialmente o Lupe, que sempre nos recebeu, nos acolheu com essa gentileza, com esse carinho. E ele, que aqui acolá me cobrava, que estava cansado de flertar, disse: olha, não estou vendo a hora esse flerte progredir com a paquera firme. Agora tem o tal do fica, né? Que é para depois a gente namorar de vez. Mas sou homem antigo, eu quero casamento. Valeu! A gente já pulou o namoro, até casando. Coisa antiga. Mas queria dizer que o Lupe, em toda essa trajetória, foi paciente, compreensivo, generoso. E a nossa mais profunda gratidão, Lupe, pela oportunidade de hoje, oficialmente, estarmos 63 prefeitos filiados ao PDT. Também saudar com enorme carinho meu amigo de muito tempo, grande artífice desse momento, que também com muita generosidade, com espírito público, aprumou os caminhos, ajeitou a trilha para que de forma suave 63 prefeitos pudessem estar aqui hoje. Meu forte abraço, meu bom amigo, presidente do Diretório Estadual, André Figueiredo. E vou estender esse abraço também à primeira-dama do PDT, minha amiga Camila também, que está por aqui. Saudar com muito carinho também esse grande amigo, grande homem público, discreto e extremamente influente na condução do conteúdo ideológico, dos posicionamentos políticos do PDT ao longo da história. Grande ministro Manuel Dias, muito obrigado pela sua presença também. Saudar também a todos que fazem o PDT de Fortaleza, em nome do meu grande amigo, presidente do Diretório Municipal, Papito Oliveira. Valeu, Papito! Agradecer o carinho e a delicadeza de seu gesto, pela presença desse grande amigo, governador do povo cearense, Camilo Santana. Muito grato pelo seu gesto e da primeira-dama, a Onélia, que também está aqui no meio de nós. Muito obrigado, Camilo, amigo e irmão Camilo Santana. Saudar também a minha correligionária, primeira governadora da história desse estado, grande mulher educadora, professora Isolda Sela. Muito obrigado pela presença. Saudar a todos os deputados federais daqui de fora, que nos visitam também, e estaduais, em nome do meu grande amigo, o presidente da Assembleia, deputado Zé Albuquerque. Saudar todos os vereadores de Fortaleza e do interior do estado do Ceará, em nome do grande presidente da Câmara, Salmito Filho. Saudar também as diversas entidades aqui presentes, tem muita entidade. Vou saudar simbolicamente os trabalhadores, movimentos sociais e sindicais, em nome da Federação de Bairros e Favelas, em especial o amigo Natanael Mota, seu presidente. Saudar todas as entidades do setor produtivo, em nome do presidente da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, Beto Studart, e saudar com muito carinho a todas as entidades do terceiro setor que trabalham com crianças, com adolescentes, com música, com cultura, com educação e com saúde, em nome desse grande homem, ex-prefeito de Fortaleza e provedor da Santa Casa de Misericórdia, meu amigo Luiz Marques. Saudar também a todos os brisolistas sem partido, que tem um bocado aí fora. Tem muito. Em nome, vou fazer aqui pedir permissão para fazer uma concessão fraterna e afetuosa a meu pai, brisolista histórico, o professor Roberto Cláudio, que está ali no fundo, certamente forte influência nessa decisão. E por fim, saudar a dois grandes brasileiros, para nosso orgulho desta terra, protagonistas certamente de uma grande guinada que o Ceará deu na história, construtores de uma reputação e de uma fama justas, de homens vocacionados ao serviço público, decentes, trabalhadores, leais e amigos, e grandes nortes e influentes no processo decisório de 63 prefeitos de virem ao PDT. Foi a decisão, a inspiração, o exemplo e, sobretudo, a capacidade de agregar e unir de Cid que nos fez a todos aqui hoje
estarmos presentes ao Partido Democrático Trabalhista. Lupe, essa decisão, como eu disse, como todas as decisões desse grupo político, saíram de muita conversa, foram decantadas por diversas e longas, exaustivas reuniões, ouvindo um a um, cada qual, entendendo as circunstâncias locais, regionais, um longo e exaustivo processo liderado pelo Ciro e pelo Cid, que foi sendo decantado e foi sendo melhorado a partir de valores. Chegou uma hora que o PDT virou uma decisão fácil, mas virou uma decisão fácil quando a gente entendeu, todos nós, quais seriam as premissas, as condições que deveriam nortear uma decisão tão abrangente, que envolve só prefeitos 63, 4 federais, 11 estaduais, certamente 500 vereadores e centenas de lideranças municipais. Se a gente fosse tratar o caso a caso, não chegaria a canto nenhum. E dessa discussão surgiram algumas questões e algumas condições para que a gente mudasse de partido. A primeira é que a gente seguisse unido, que nenhum amigo, como disse o Ciro e o Cid, ficaria no meio do caminho. O que nos fez ter alguma força no estado do Ceará, porque nenhum de nós é empresário, nenhum de nós é rico, foi a capacidade de cumprir palavras e agregar amigos. E a união nossa está representada aqui hoje. São 63 novos prefeitos que se somarão a 11 outros e serão certamente a maior bancada de prefeitos do estado do Ceará. 74 prefeitos. Tem uma outra condição absolutamente fundamental, dita e repetida por todos que falaram: coerência, casuísmo, interesse pontual. Os interesses circunstanciais são todos parcialmente relevantes, todos devem ser considerados, mas uma mudança dessa magnitude deve levar em consideração, principalmente quando tem protagonistas do quilate do Ciro e do Cid, é saber se o espaço que nós iremos guarda conosco semelhanças de pensamento, de crenças e valores fundamentais e essenciais. Se a gente pensa o Brasil mais ou menos e fundamentalmente do mesmo jeito, se a gente tem afinidade de compreensão do estado do Ceará, e tenha certeza, Lupe, que diria que os valores democráticos, o respeito aos direitos humanos, o olhar mais carinhoso aos trabalhadores e aos mais carentes, a compreensão que governos fortes, transparentes e eficientes são fundamentais para estimular a produção e equilibrar as desigualdades, que apostar na educação como um único e certeiro caminho para equilibrar as injustiças no médio e longo prazo, nos fizeram um processo de decantar as nossas decisões, entender que o PDT era um caminho dos mais naturais. Guardamos, para além de afinidades pessoais, amizade de longo prazo, confortos pessoais, porque temos muitas afinidades de pensamento e também de convívio. Nós temos com o PDT afinidade de olhares, de pensamento, de visão do futuro desse país e também a respeito do futuro desse estado. Então a coerência, tenha certeza, do nosso pensamento norteou essa decisão. A terceira, muito menos pela fala, pela vontade do Ciro e do Cid, e muito mais pela pressão da nossa base, é entender que o movimento dessa natureza tinha que abrir espaço para criar uma circunstância nacional que pudesse debater com mais clareza o futuro do Brasil. Em outras palavras, migrar para o PDT também aconteceu porque nós enxergamos no seu coração aberto, na sua palavra, a possibilidade do Ceará, a partir desses dois protagonistas, dar uma contribuição ao PDT para, de forma mais contundente, de forma mais clara, mais veemente, construir um projeto de nação
sério, responsável, que possa enxergar as nuances de uma crise que acaba apontando claramente para uma crise de ausência de liderança. É muito importante que a gente, enquanto país nesse momento, consiga enxergar na voz séria, firme, corajosa, inteligente, de visão de país, um caminho para o país. E sem ufanismos, com responsabilidade, querendo contribuir, temos a clareza que esse movimento abre a porta e abre as porteiras para que a gente efetivamente, a partir da liderança nacional do Ciro e do Cid, obviamente somada à presença em todo o país, de nomes de muita respeitabilidade dos estados brasileiros trabalhistas, a gente possa ajudar a construir um novo caminho para o país. Foi isso, Lupe, união, coerência e um projeto nacional que nos fizeram tomar essa decisão. Queria também ressaltar que a gente está aqui para somar, todos nós prefeitos, somarmos a tantos outros prefeitos e lideranças trabalhistas, de dar uma contribuição ao partido que tem quadros do valor e da reputação de Flávio Torres, de André Figueiredo, de Ferreira Aragão, de Evandro Leitão, porque boa companhia é tudo na política. A gente não quer entrar no partido que a gente tem que esconder as companhias. Nesse Lupe, com você, o Manel Dias, os senadores, deputados federais pelo país afora, a gente vai ter orgulho das nossas companhias. Tem gente aí que vai ter que esconder as suas companhias, porque não tem reputação, seriedade, verdade, nem serviço prestado a esse Estado e ao país. Nós temos agora orgulho de termos grandes companhias. Outra coisa, meu amigo, é que nós viemos para fortalecer as causas e lutas trabalhistas. Você disse isso lá e disse aqui hoje. Isso não é festa, isso é luta. E saiba que nós viemos aqui para poder lembrar o legado de Leonel Brizola, de poder construir em cada município uma história de respeito e valorização à educação pública, de defender os trabalhadores mais simples e de entender que governos fortes são capazes de promover as mudanças que as cidades precisam. Estou dizendo isso também, Lu, porque nós viemos para somar, para fortalecer, mas os 63 aqui viemos para governar e governar bem os nossos municípios, como o PDT espera de nós, com transparência, com responsabilidade, com competência. Estou dizendo isso porque não há qualquer questão global ou nacional de grande interesse do mundo ou do país que não passe por compromissos fortes dos governos municipais. Vou lembrar aqui dois, um global. Ontem a presidente assumiu um protocolo de compromisso para a redução de gases atmosféricos, um compromisso do país, do Brasil, avançado com o meio ambiente. Vocês sabem quais são os maiores poluidores, quais são as maiores causas de emissão de gases atmosféricos do mundo? Transporte. As cidades têm que valorizar o transporte público. Resíduos sólidos, que são de responsabilidade dos municípios, que tem que estimular a reciclagem e uso econômico do lixo. E o plantio de árvores. Essas três dimensões estão na responsabilidade direta, não de governos estaduais ou federais, mas sim de governos municipais. Vamos ao emprego, que é um grande desafio do ministro Manel Dias do Brasil agora. Certamente passa por profundas mudanças na economia nacional, mas passa também por compromissos municipais de estimular através de tributos, através da doação de infraestrutura, de ir atrás de novos negócios, de ter legislações que sejam atrativas às novas empresas. Digo esses dois apenas para lembrar de alguns, que são compromissos que passam efetivamente pelo papel dos municípios. O Ciro falou uma coisa de forma bastante clara, que o sucesso de qualquer projeto nacional depende da nossa força aqui, e depende da nossa capacidade de governar bem os municípios do estado do Ceará. E tenha certeza, Lupe, será esse o nosso compromisso aqui, André, de governar os municípios cearenses com os compromissos do PDT, mas com os valores que nos fizeram dizer identidade de grupo.
Quero finalizar dizendo que agora não há mais grupo, nós somos um só corpo, uma só luta, um só trabalho que envolve Fortaleza, Moraújo, Tianguá, o Ceará, o governador Camilo Santana e o Brasil. Outro dia me perguntaram se eu ficaria feliz, Cid, se o Ciro fosse candidato a presidente. Aí eu disse assim, olha, a resposta é tão óbvia, né? Porque ela é contaminada de afeto, de amizade, de profundo respeito e admiração. Talvez a pergunta a mim, dessa maneira, não seja justa. Talvez perguntar, se eu não estivesse na política, não conhecesse o Ciro, quem é que eu imaginaria ter as virtudes para governar o país? Eu não teria dúvida de dizer que eu procuraria alguém que somasse as virtudes que o Ciro tem. Como não tem nenhum outro Ciro Gomes no Brasil, nós vamos o Ciro Gomes mesmo no Ceará para a presidência da República. Por fim, é só dizer que dessa turma aqui, você encontra lá, você e o André, lealdade, espírito de grupo, determinação, dedicação ao serviço e muito trabalho pelo Ceará e pelo Brasil. Muito obrigado, meu amigo. Em posição de respeito, vamos nesse momento ouvir o hino da independência. Já foi a pátria, filhos, preponente a mãe gentil. Já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente